Graças a Deus. Então, meus irmãos, começamos com o básico do Espiritismo. E no básico do Espiritismo, o objetivo é trazer de uma maneira clara, objetiva, aquelas coisas bem básicas mesmo do Espiritismo que muita gente fala ao decorrer dos estudos, mas que a gente, por estar chegando, pega ainda o bonde andando e aí acaba inclusive fazendo ligações equivocadas acerca daquilo. E hoje, para o básico do Espiritismo, nós trazemos o que nos une. É uma pergunta muito comum, o que nos une, o que nos separa. Então, nessa semana a gente traz primeiro o que nos une, e eu não fui buscar texto algum, porque na realidade são características muito claras das coisas que nos unem. E nos unem tanto para o bem quanto para o mal. E a primeira delas que a gente traz é a maior, é o amor. Se eu desenvolvo o amor por alguém, eu vou estar naturalmente ligado a essa pessoa. Se eu tenho um amor verdadeiro, se eu tenho um amor realmente real, eu estou ligado a essa pessoa. Então, quer se ligar a alguém? Pratica o amor. Pratica o respeito, a paciência, a indulgência, a caridade, todas as formas de amar. E com isso você vai se ligar à pessoa. Uma outra forma de nos ligar às pessoas é através das afinidades. Então, eu gosto muito de alguma coisa, a pessoa gosta muito também daquela coisa, e notem que a gente vai automaticamente ficar ligado àquelas pessoas. Notem a felicidade que é um clube de robistas, por exemplo. Todo mundo ali está envolto do mesmo tema, envolto do mesmo motivo. Um grupo de caridade já formado, já coeso, já funcionando em bases próprias, note que todo mundo ali fica sempre muito aliviado. Você vê que tem, inclusive, pessoas que tinham tudo para não estar ali, dadas condições pessoais, condições financeiras, emocionais, sociais, enfim, uma série de motivos e, no entanto, elas estão ali e vão com vontade, vão com fervor para aquela afinidade. E uma outra coisa que vai nos unir, que nem sempre a gente aprova, é a possibilidade de aprendizado. Porque até aqui, o que eu trouxe foram itens que normalmente eu vou buscar. E aqui são itens que eu até busco, mas eu busco através da minha necessidade. Então, eu tenho dificuldade de aprender um assunto, eu tenho dificuldade de dominar uma emoção, eu tenho dificuldade de mudar algumas características em mim, então eu vou ser automaticamente unido a alguém que possibilite que isso aconteça. Nada há de acontecer que não fique claro o meu livre-arbítrio. Né? Então, se eu não quero mudar, eu não vou mudar. Se eu não quero aprender, eu não vou aprender. Se eu não quero fazer, eu não vou fazer. Óbvio que para tudo há consequências, e as maiores consequências ficam na nossa consciência. E mesmo com isso, eu vou ter ali algumas uniões provindas da possibilidade de aprendizado. Vamos juntar o João, que é excelente em mecânica, e tem um ar professoral, e é alguém paciente, é alguém calmo. Vamos juntar com o Tadeu, que precisa aprender mecânica, já está no mundo da mecânica, mas não desenvolve. Então, João e Tadeu juntos vão um levar o outro. Um vai dar para o outro a possibilidade de desenvolver a sua capacidade de aprendizado, a sua capacidade de caridade, e o outro vai dar, então, os conhecimentos que já domina. Usei mecânica, leva isso para a família, leva isso para a paciência, leva isso para o sincericídio, leva isso para todas as outras áreas. Uma outra coisa que também nos une muito é a reparação de ações passadas, né? Então, não tem jeito. Eu entro no ciclo do arrependimento,
e quando eu findo esse ciclo, eu preciso reparar. Eu tenho em mim a necessidade de reparar aquelas más ações do passado. Então, isso vai me unir a pessoas que me possibilitem reparar, já que já sabemos que se eu fiz mal a A, aqui, ó, se eu fiz mal a A, eu não vou reparar necessariamente com A, porque muitas vezes A aprendeu com aquele mal que eu fiz e já evoluiu, ele já seguiu. Então, como eu vou reparar se ele já está adiante de mim? Então, eu não reparo necessariamente com A, eu reparo com alguém que está exatamente na situação que A estava lá atrás. Então, eu auxilio a essa pessoa e, com isso, eu faço uma reparação, né? Isso é a didática divina, que é maravilhosa, porque muitas vezes vai ser mais fácil para mim reparar com um desconhecido do que ter que olhar para A e reparar com A depois de tudo que eu fiz, depois de tantos erros que eu cometi. Hoje eu tenho consciência clara desses erros e isso me envergonha. Mais vergonhoso seria eu estar com A, muito embora exista o véu do esquecimento. Mas a gente aqui já falou uma vez e pode repetir. Já reparou véu? O véu é aquela coisa que deixa você ver o outro lado. Você só não tem uma visão clara. Você só não consegue ver com exatidão os detalhes e tal, mas alguma coisa você sempre vê. A gente também tem os mais sentimentos. Eu tenho rancor de alguém? Eu tenho ódio de alguém? Eu tenho raiva de alguém? Eu não consigo perdoar alguém? Eu vou nutrindo esses sentimentos em relação à pessoa, bem provavelmente isso vai me unir à pessoa. E bem provavelmente eu vou estar com ela em alguma situação para trabalhar isso. Gente, nem tudo é reencarnação. Bem provavelmente a reencarnação é um caminho tido como mais viável, dado de novo o véu do esquecimento. Mas pode ser que eu tenha essa união no próprio outro lado. Eu tenho falado pouco da literatura edificante, então vamos trazer aqui o exemplo do nosso lar, né? O nosso lar, André encontra uma pessoa que ele fez mal lá atrás, ele já entende que ele fez mal, então, estimulado por Narcisa, ele vai lá e pede desculpas a essa pessoa que, como está mais evoluída, agradece a oportunidade que teve no passado de evoluir dado o ato do André, ou seja, a consciência pesada só estava no André. Essa pessoa tinha gratidão, porque ele amadureceu, ele ficou mais responsável, ele entendeu o valor financeiro que nos traz a esse mundo, ele entendeu tudo isso e a vida dele foi um pouco melhor depois daquela passagem, né? A gente tem Sexo e Destino, em que um dos mentores foi filho, foi um pai que não foi um pai muito presaroso com uma das pessoas envolvidas em Sexo e Destino, com uma das garotas envolvidas em Sexo e Destino. Então é isso, as pessoas voltam porque elas se ligam, e às vezes não se ligam só no plano material, às vezes se ligam também no plano espiritual. E a gente tem as más tendências que a gente não faz ideia, né? Já dizia a vovó aquela frase horrível, né? Quem se mistura com porcos farelos come. E é um pouco verdade isso. É um pouco verdade isso. Se sem preparo para auxiliar, se sem consciência do auxílio eu começo a ter mais tendências, eu vou atrair para próximo de mim pessoas com essas mais tendências também, né? Um exemplo gritante é como se formam as cracolândias. Aquilo ali é uma junção por energia, né? As pessoas vão se unir por mais tendências. Aí você pensa que más tendências é só drogas, né?
ambição. Você acaba se unindo a outras pessoas igualmente tão ambiciosas quanto você. Ao invés de promover uma vida lícita, você começa a querer algumas coisas que te farão ter que se unir a outras pessoas para chegar a esse objetivo. Né? Você é bem influenciado, hein? Me apresenta uns amigos ricos, por favor. Ah, você tem uma network interessante. Me apresenta gente com dinheiro para eu trazer para minha empresa e eles investirem na minha empresa. Ah, você usa esse site então e ninguém descobre que é você? Ah, então eu vou lá também. Não é nem prostituição, né? Esse aí é meio que uma troca de favores. Ora, o cara está carente, eu preciso de dinheiro, então ele me ajuda e eu o ajudo. Essas más tendências vão unindo, vão unindo, vão unindo, vão unindo. E aí não tem jeito. Uma hora vai ficar pior. E aí a gente tem ainda os vícios. Sejam vícios voltados para a saúde, sejam vícios intelectuais, sejam vícios emocionais, porque vício todo mundo só fala em cigarro. Ah, não, sei lá, viciado. Vício, todo mundo só fala em drogas. Mas e os vícios dos maus pensamentos? Só julga para condenar. E o vício de falar demais? E o vício da fofoca? E o vício de jogar um contra o outro, fazer o chamado leve-trás? E o vício pelo poder? Tem alguns que têm um vício eu não posso chamar de interessante, porque não há interesse em vício, salvo se eu sou pesquisador da causa, mas tem gente com vícios assim que causam até estranheza. São os viciados em poder paralelo. Eles não querem estar à frente de nada. Eles querem estar por trás. Então, eles querem ter o poder de comandar quem tem poder. Isso é um dos vícios mais difíceis de trabalhar no plano espiritual, porque a pessoa chega lá querendo fazer isso e esquece que plano espiritual não é fala, não é olhar, não é só leitura corporal. Plano espiritual é o que você plasma. Então, por mais que aqui você esteja manipulando, induzindo ou mesmo mentindo, em volta de você a energia vai estar dizendo o contrário, e aí não tem como. E aí não tem como, sem contar que alguns, inclusive, não conseguem sustentar o discurso por muito tempo, e aí o discurso vai por terra. Outra coisa que nos une muito, que unem pessoas, são os prazeres. Não tem jeito. Prazer positivo, prazer negativo, vai unir pessoas. Prazer positivo da viagem, né? Então aquela instância turística ela está cheia, porque muitas pessoas têm o prazer de viajar, de conhecer novos lugares, novas pessoas, novos meios, novos tudo. E tem os prazeres fugidios que também unem, né? A gente não pode esquecer que em pesquisa recente, São Paulo já é a meca do swing da América Latina e compete com muita força com as outras Américas. Isso é um prazer fugidio, mas São Paulo já detém o título da maior cidade, da cidade com o maior número de casas de swing. Então, se você vai se perder naquele prazer. E a gente um dia ainda precisa fazer uma live que acaba não sendo interessante para a maioria,
mas a gente precisa um dia fazer uma live de como os obsessores atuam nesses lugares e como eles são fortes nesses lugares e como esses lugares detêm a maior mescla de obsessores. É uma coisa assim absurda, sabe? Se todos tivessem a oportunidade de serem levados para esses lugares com alguém que explicasse, seja no plano espiritual, seja no plano físico eu nem recomendo ir, mas vale pesquisar. Você vai descobrir que por metro quadrado tem às vezes, muitos tipos de obsessores. Né? É obsessor só para energia, é obsessor para bebida, é obsessor para vícios outros, é obsessor para energia sexual, é obsessor para jogo, né? Para lobby, para política, é obsessor só para olhar, só para atrair quem gosta de olhar, é obsessor para atrair quem gosta de fazer, é uma gama muito grande, dá medo. Quando você é levado e te mostram, você diz, olha, realmente isso é complicado. Isso é um lugar complicado de se ir. E vicia, entendeu? Porque tem também os obsessores viciadores, né? Que eles vão procurar te viciar para, óbvio, os outros se beneficiarem. É muito bem arquitetada a coisa, muito bem. Então, eu tenho que tomar cuidado com prazeres, né? E trabalhos. Eu ia botar só trabalhos, mas eu fiquei com receio de esquecer de qual trabalho eu estaria falando, mas é trabalhos. Os trabalhos nos unem, tanto para o bem quanto para o mal. Eu estou no bem, o trabalho vai me unir. Eu estou trabalhando no bem. Eu estou trabalhando no mal, o trabalho vai me unir. Para, Aderlei, trabalho no bem eu sei que é caridade, que é trabalhar na casa espírita como voluntário, eu sei que é trabalhar na religião como um todo como voluntário, eu sei que trabalho do bem sou eu ajudar a minha comunidade, sou eu ajudar a minha rua. Eu entendo perfeitamente, mas trabalho no mal, o que seria trabalho no mal? Escuta, você viu a fulana? Cada dia chega aqui com um carro diferente, não é Uber não, porque eu vejo beijar. Vamos contar para o marido dela? Isso precisa acabar, está errado. Um trabalho no mal. Ao invés de eu ir lá e contar para o marido, porque eu acho que está errado, eu arquiteto e convido outras pessoas para trabalhar essa arquitetura comigo. Eu estou trabalhando no mal para derrubar alguém, importa o que essa pessoa faça. Eu estou trabalhando no mal, esse é um deles, e daí você já tem condições de pegar vários outros, né? Então, é o colega no trabalho que começa a denunciar os erros de um outro colega, e aí chama um terceiro colega para ser testemunha daquilo e os dois levarem para o chefe, tendo uma força maior de apoio, né? Então, é isso. O que nos une? Todos esses pontos, né? E precisamos trabalhar, então, o que nos separa, que é para a gente não cair nessas armadilhas. E esse foi o básico do Espiritismo, que é uma parte que a gente gosta muito, não tem colocado no YouTube, mas para 2023 vem novidade, a gente já teve aí umas ideias, e bem provavelmente em 2023 a gente volta a botar tudo com constância lá, já começando a preparar em 2022, já que 22 praticamente acabou, né?